perfeito esse recheio de ninho. E ele também eu fiz em 2 etapas para não correr o risco de queimar no fundo da panela, porque essa minha panela é meio perigosa. Se eu tivesse colocado as 2 receitas tudo junto, não ia dar muito certo, né? Então eu tinha colocado uma, depois eu fui fazer a outra, coloquei tudo junto e no total deu 2 quilos de recheio. E tá aí o resultado das minhas massas muito lindas, que elas foram assadas na quinta-feira, tá? Então depois de assar, esfriar, embalei elas também aí no plástico filme e levei para geladeiras, porque elas precisam desse descanso, principalmente por ser bolo de andar. Então as minhas massas, os meus brigadeiros todos foram feitos na quinta-feira, o recheio tudo certinho, para exatamente ter esse tempo de descanso. Na sexta-feira tirei tudo da geladeira algumas horas antes, para poder chegar em temperatura ambiente. Só o meu recheio que estava ainda um pouco gelado, então ele estava um pouco mais firme, mas eu gostei dele estar nesse ponto, gente, porque acabou me ajudando bastante na hora da montagem do bolo, né? A única coisa ruim é que toda hora ficava estourando o saco de confeitar, porque os meus sacos não são bons, mas tudo bem. E, gente, esse bolinho me deu uma raiva, porque ao mesmo tempo que ele deu certo, ele deu errado. Vocês vão entender já já. E vocês veem aí que já começou meio errado, porque eu virei um pouquinho a faca e raspou um pouquinho a lateral, mas aí eu encaixei ali no meio. E toda a montagem, gente, eu faço em cima da balança. Vocês estão vendo minha tabelinha ali meio de fundo, pra tudo ficar certinho, né? Pra tudo ficar nivelado, tanto quanto a massa quanto a quantidade de recheio. Não ficar aquela como tem recheio de mais, bolo de menos, ou bolo de mais e recheio de menos. E eu prensei ele dentro da forma mesmo, que foi um dos meus erros. Vocês estão reparando que ele ficou um pouquinho mais gordinho ali por cima, porque passa muito da altura no bolo de 10 centímetros, o que é normal. Já nesse, como eu vi, eu resolvi prensar ele no acetato, né? Então depois que eu cortei em 3 discos também. Eu fui montando ele em cima da balança, só com esse plástico filme. E eu fiz a cinta de contenção com o próprio recheio de ninho, tá, gente? Com a Nutella. Porque, por mais que a Nutella gelada, ela fica super firme, mas como ia ser um bolo de andar e ia ficar bastante tempo na mesa, era melhor fazer a cinta de contenção com o recheio, deixar ele mais concentrado no meio, do que ele começar a vazar no meio da festa, né? Porque aí ninguém merece. Então, segui montando assim, tudo em cima da balança. E vocês vendo aí que o saco de confeitar já tinha estourado de novo, mas enfim, aí depois de eu ter terminado, eu embalei ele com plástico filme e vim com um acetato. Eu tinha cortado esse acetato já cortado, então eu coloquei ele em 2, prensei ele bem. E já na hora da prensagem, eu já fiz também a estrutura para receber o bolo, né, de cima. E eu fiz com esses próprios caninhos que vendem em confeitaria para poder fazer. Eu fui medindo aí o centro dele e fui colocando, deixando 1 centímetro acima da altura do bolo. E coloquei ele dentro da forma, gente. Foi a melhor coisa que eu fiz, prensar ele na acetato e ter colocado dentro da forma. Já esse último bolo de 20 centímetros, eu ia fazer a mesma coisa, prensar ele no acetato e colocar dentro da forma. Mas eu vi que o acetato não ia dar a volta inteira.